A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá para você ligado no Central Cine Brasil, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso papo sobre cinema nacional aqui na Rádio Central 3. Toda semana uma entrevista com um diretor, um ator, um produtor, detalhando festivais, acompanhando as estreias do cinema brasileiro. Dessa vez, 2 programas especiais a respeito da Mostra Tiradentes, que vem aqui para São Paulo. Já havia acontecido em outras oportunidades, agora, mais uma vez, a Mostra Tiradentes, importante recorte aí da contemporaneidade do cinema brasileiro, com uma edição paulistana, os filmes exibidos aqui na capital paulista. No programa de número 1, a gente conversou sobre o filme Entre os Homens de Bem e também sobre o longa Intimidade Pública. E nesse segundo momento a gente vai falar primeiro com Thiago Mendonça, diretor de Um Filme de Cinema. Thiago, que já esteve aqui para tratar de Jovens Infelizes ou Um Homem que Grita Não é um Urso que Dança. Tudo bem, Thiago? Valeu Tudo por bom. ter vindo aí de novo. Obrigado. Eu queria começar falando sobre essa transição entre os Jovens Infelizes e um filme de cinema. Eu até comentei com você que fiquei muito impactado pela crítica tratar muito disso, né? Eu tenho um critério pessoal que eu só trago crítica aqui pro programa quando alguma coisa me incomoda, e isso me incomodou um pouco. Antes da gente falar de um filme de cinema, como que você viu essa abordagem em relação ao seu trabalho, saindo dos Jovens Infelizes para um filme de cinema, e a forma com que isso é tratado? Você acha que é inevitável quando um diretor passa pelo mesmo festival com 2 filmes, 2 anos seguidos, ter essa comparação? Enfim, fiquei curioso para saber a sua impressão sobre essa transição de um filme para o outro. Bom, eu acho que tem 2 coisas diferentes. Uma coisa é o público, né? E o público tratou muito bem os jovens e tratou muito bem o filme de cinema. E outra coisa é a crítica e uma certa crítica que tem hoje, que eu acho que é uma crítica que não constrói muita coisa. Eu digo que é muito diferente do que a gente pensava enquanto tradição crítica no cinema brasileiro, né? Hoje você tem uma crítica que quer chegar e te falar o que você deve fazer e não comentar o que você fez, né? Discutir o que você fez. Então eu acho isso muito autoritário e pouco producente. E pior, é uma crítica muito colonizada, né? Ela tem assim, todos os seus esquemões de como é o cinema, que vem de fora já, né? E acaba sendo... O circuito de festivais, no geral, é muito colonizado, né? A gente tem uma mentalidade muito colonizada. É engraçado que essas discussões dos anos 60 parece que, né, a gente poderia estar um passo a mais, mas não, a gente está um passo atrás, porque nem isso a gente discute, né? E hoje se tornou comum. Então acho que eu tenho, assim, tem críticas e críticas, né? E eu respeito muito uma tradição crítica, né, de pensamento, né, do cinema brasileiro, mas não a crítica em si, muito menos essa crítica exagerada que se coloca hoje, né? Ainda mais com essa coisa, né, de efervescência de um monte de blogs, etc. Então eu nem leio, para dizer a verdade, eu sei pouco do que trataram. Isso é uma coisa que eu aprendi já com os jovens, né? Os jovens também não foi... Ele foi bem recebido depois que a onda fez com que fosse bem recebido, mas foi muito mal recebido também no primeiro momento. Né? E ao meu tempo é um filme que pegou muito o público, né? E continua pegando, assim, é um filme que mexe muito com as pessoas. Eu acho que o que a gente, quando faz filme, tem que ter é coerência consigo mesmo, né? E saber por que tá, né? Por que você dá a cada passo. E o que fica no final não é um filme. O que fica é um conjunto de filmes. É uma obra feita com coerência. É o que a gente vê com o Tonati, que foi, né, que é um grande mestre, um grande amigo que se foi ano passado, mas que, né, manteve a coerência na obra. E você tem uma obra que você vê com Rosenberg, que, né, tá aí na Mostra Tiradentes, com um filme belíssimo. Né, na minha opinião, o filme mais bonito que passou na Mostra Tiradentes, que é O Guerra do Paraguai. É o que você via com Carlos Reichenbach. Então, assim, o que eu acho que mais me empolga hoje no cinema brasileiro é que você começa a ver uma nova geração com obras relevantes e um conjunto de obras relevantes. E isso está fazendo
começa a apontar para uma mudança que é pouco tratada, inclusive, no que se diz ser crítica hoje, né? Só para contextualizar, Jovens Infelizes venceu o Festival Tiradentes 2016, né? Isso, 2016. E agora um filme de cinema é o filme que o Thiago está levando na Mostra Tiradentes. Levou lá em Minas, está agora aqui na edição paulistana. Como surge um filme de cinema depois de uma... você que é um cara muito da rua, muito ligado ao teatro, à militância política. Os Jovens Infelizes mostra muito disso, né? Muito ambientado, eu sinto, na sua articulação aqui dentro de São Paulo, muito ligado aos lugares que você frequenta, aos ambientes que você convive. E vem um filme de cinema que aposta em outra coisa, muito mais lúdica, com uma composição de uma direção de arte com uma outra pegada. Quando que deu o estalo de fazer um filme dessa forma? Não, que na minha opinião ele não perde as piras que tem lá no Jovens Infelizes, mas que vem para um outro lugar, né? Que sai um pouco dessa efervescência da rua e desse calor que é muito presente nos jovens. Eu acho que tem dois lugares aí. Esse filme é um filme que eu fiz com as minhas filhas e para as minhas filhas. É um filme infantil, né? E era um filme que eu queria. Isso foi quem me trouxe essa ideia foi o Tonati. Inclusive no momento que ele está falando nos Jovens, no dia que ele está falando nos Jovens, que aparece nos Jovens Felizes, ele, né, conversando com a gente. Nesse dia, depois disso, ele me deu essa luz, assim, de que eu poderia registrar minhas filhas, registrar esse momento lindo da vida delas, que é a Bebel com 9 anos, a Isa com 4, e num filme, que é o meu ofício, né, o que eu faço na vida. Então, e ao mesmo tempo, eu vendo o que elas veem na TV e o que é produzido para a criança, eu falei, poxa, a gente tem que disputar esse espaço, porque esse espaço que está formando a cabeça das crianças. E a gente chega e fala, né, de militância de base, mas a gente não faz nada para quem está vindo, né? No audiovisual, principalmente. Eu digo assim, nós cineastas do campo da esquerda, de um jeito mais amplo, né? E daí essa foi uma tentativa. E eu considero o que eu acho que aproxima ele dos jovens é que também é um experimento. É um filme de risco, é um filme que eu não sabia exatamente onde a gente ia chegar, mas um experimento para esse lugar, né, para disputar esse imaginário infantil, né? Então, e por isso também esse lúdico e tal, ele é para um público específico mesmo. Foi surpreendente ele entrar na Mostra Aurora Tiradentes. Ele é um dos raros filmes da história dos festivais brasileiros, né, de que um filme infantil entra numa mostra principal de um festival importante. O que mostra o descaso que a gente tem com esse cinema, né, com o cinema infantil, né? São poucos os filmes que são considerados cinema, né? E eu acho que por isso também que teve um impacto muito grande, né? Porque, como numa mostra de filmes, entre aspas, sérios, entra um filme para crianças, né? Esse filme não deveria estar aqui. Ele era um corpo estranho. E é um corpo estranho porque a gente não discute a infância, né? A gente relega ela para segundo plano, isso é para outras pessoas, não é para autores sérios. Acho que isso é um paradigma que a gente tem que quebrar, e a tentativa um pouco desse filme é quebrar um pouco isso. E você falando de abordar a infância, tem uma coisa que é um pouco... Estava puxando aqui na memória, lembrei talvez de Clarice Lispector, que vai fazer um livro infantil, mas é o texto da Clarice. Ela não precisa... colocar a literatura dela num degrau abaixo porque ela está fazendo um livro infantil, e você lê um livro infantil da Clarice, é uma literatura tão potente quanto os livros aclamados dela, ainda que os livros infantis dela não são tão aclamados quanto a sua literatura, bem entre aspas, séria, digamos, como você disse. Então como que é para você essa transição para o infantil? O que você acha que, enquanto diretor, enquanto autor, que concessões você precisa ou que concessões você não pode fazer, já que você está fazendo um filme de outro gênero, mas, enfim, como você disse, é você ali, as suas inquietações estão ali no filme também. O que eu me permiti nesse filme é brincar muito mais. Então eu brinco comigo mesmo, eu brinco com essa indústria de festival, que é algo que
que eu acho que contamina um pouco a lógica do cinema, é algo que eu nunca levei tão a sério, né? Como as pessoas levam, assim, o festival e tal. Então a gente tira muito sarro disso, né? A gente brinca com Tiradentes, inclusive, no filme. Né? Tem uma referência lá, né? O tipo de cidadezinha e tal. Que é um festival que eu tenho muito carinho, porque é um festival que revelou toda uma geração aí na Mostra Aurora, né, de autores com quem eu tenho muita identificação, com o Adilei, com o Afonso, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu digo, essa lógica do festival, que, né, como se isso fosse mais importante do que o filme, eu acho que se tornou quase uma doença. Né? Os curadores são mais importantes do que os filmes. Né? Mas, assim, eu me permito brincar muito mais. É um filme muito mais leve nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que não leva a criança, assim, não mastiga para a criança, não é uma coisa mais afetada por ser um filme infantil. É um filme que tenta ainda estar eu digo, numa abordagem existencialista ali, né, para a infância. Eu pensei muito... Eu lembro de uma entrevista do Saramago no Roda Viva, acho que de 2003, se eu não me engano, em que alguém pergunta para ele estava também lançando um livro infantil aqui no Brasil, e alguém pergunta para ele, mas você não acha que as crianças não vão entender tudo que você escreve? Ele disse, quem disse que elas têm que entender tudo que leem? O que é rico na literatura não é um entendimento mastigado, é o mistério e a aventura. E era isso que eu busquei um pouco, né, fazendo filme também com baixíssimo recurso, né, o que é muito difícil para fazer um filme infantil, fazer com pouquíssimo dinheiro, chegar a fazer um filme onde, né, essa aventura, o mistério, a descoberta são tematizadas, né, no filme existencialista de uma menina de 9 anos. Né? E você citou, assisti alguma entrevista, acho que talvez para o Canal Brasil, ali no pós-Tiradentes, e você falou um pouco de como 2016 foi um ano pesado, como todo mundo que trabalha com criação pensou muito, foi todo esse calor acaba reverberando na hora de criar. Queria que você falasse, não sei exatamente quando que você rodou o filme, mas como que esse contexto também, como se torna interessante também sair desse contexto conturbado com um filme com crianças, né? Tem um pouco disso também? Você acha que talvez não era o momento de vir com outro filme, com uma pegada super política e da rua? Tem um pouco disso? Trazer um pouco pro lúdico também? Dar uma respirada nessa loucura que a gente está vivendo aí? Olha, ano passado eu lancei os Jovens, né, nos festivais, agora vou lançar no cinema esse ano. Então, assim, eu tô com um filme agora, discutindo esse momento, e nos Jovens, apesar de a gente ter rodado em 2014, a gente tá falando do golpe, né? A gente já tá falando do que vinha, a gente já tava falando de um país cada vez mais fascista, com os horizontes cada vez mais rebaixados. Enfim, essa discussão já estava em pauta pra gente, né? O que me surpreende é a esquerda não ter percebido isso, como também não percebeu que vinha 64, né? Apesar de ter intelectuais que falavam, olha, o que tá vindo, o Vanderlei Grêmio dos Santos já falava, tá vindo, vocês não vêm porque não querem. Então, eu acho que muitos cineastas mais coerentes e mais críticos conseguiram antecipar o que vinha, pelas próprias contradições também da esquerda, né? Chegando e trabalhando esse material que estava na nossa mão, né? Que é a vida, né? E o filme de cinema, eu acho que ele entra num outro lugar. Ele entra num lugar de eu olhar para minha cesta e falar, mas o que eu estou deixando para quem está vindo? Né? E o que não é menos importante, né? Agora, enquanto a gente está fazendo filme, a gente está fazendo um outro filme sobre as Mães de Maio, um documentário que a gente está fechando agora, que vai lançar provavelmente no segundo semestre, que é pesadíssimo, né? Então, assim, eu acho que essas coisas, na verdade, elas dentro e daí eu não digo nem do meu imaginário, mas do imaginário dos nossos realizadores, dos coletivos que colam com a gente, que constroem essas ideias com a gente, essas coisas elas estão, de certa forma, formando um todo, né? Acho que é um conjunto de filmes e de obras que formam, né, um discurso, que formam um todo, né? Então acho que... Mas também foi um momento também de eu chegar e falar, cara, nem sempre dá pra gente chegar. Tem uma hora que você tem que dar um passo atrás e olhar o que está acontecendo. Você tem que se dar um tempo também de análise, né?
Os jovens têm 3 anos de reflexão ali para chegar nos jovens, né? Eu estou agora escrevendo um filme que chama Edifício Esquerda, que daí é uma análise do que aconteceu, que é, enfim, que daí também é um filme completamente de outra, muito diferente dos jovens, mas enfim, muito diferente de tudo que eu já fiz, mas daí sim, chegando e abordando diretamente o contexto político atual. Mas eu acho que esses filmes, eles precisam de um também é um filme que eu estou pensando há 2 anos, né, que eu provavelmente faça no final desse ano. Mas são filmes que precisam, né, de mais reflexão para a gente chegar e tentar entender, né, no que a gente está entranhado, né? A gente falou muito, da primeira vez que você veio aqui, sobre as dificuldades de distribuição, sobre o fluxo desses filmes que tem uma pegada bem independente, tocada por esses coletivos, feitos de forma muito orgânica e com muita transpiração mesmo de quem está envolvido, né? E às vezes eles encontram uma dificuldade de distribuição. Para a gente atualizar um pouco essa pergunta, o que esse ano com os jovens está te trazendo de experiência sobre distribuição, onde levar, plataforma, VOD, essa salada que a gente está vivendo? Qual que é a sua impressão e como que também um filme de cinema pode entrar nesse balaio? A gente agora, uma das coisas que a gente tem discutido muito é, de fato, como distribuir de um modo, enfim, que condiga, que seja condizente com o nosso modo de produção, né? Então, assim, eu tenho conversado com algumas distribuidoras, né, amigas, enfim, tem pessoas que eu acho muito sérias que distribuem, Cavi, né, o pessoal da Livres, o próprio pessoal da Lume, enfim. Mas eu tenho pensado cada vez mais na gente chegar e formar uma espécie de coletivo de realizadores de diversos estados, onde a gente consegue distribuir os filmes de cada um por esses lugares, né? E daí criando situações para isso também, né? E daí o distribuir é a sala de cinema, mas é também nas quebradas, é também nos outros espaços. Então criar um contexto para isso. É lógico que não sei se tem tantos diretores interessados nisso, porque dá trabalho. Mas para mim é o que faz sentido hoje, né? Eu estou pensando, a distribuição dos jovens provavelmente vai ser nesse lugar, né? Eu acho que vou começar a distribuir ele em agosto e minha ideia é fazer essa caminhada, que para mim interessa. O Jovens, ele passou fora os festivais, ele teve mais de 40 sessões, né, em um ano, assim, só nesse esquema que a gente poderia chamar de guerrilha, né? Movimentos sociais, universidades, escolas ocupadas, né, em alguns lugares do Brasil. Então, a minha ideia é ampliar isso e transformar isso num processo orgânico mesmo com todos os filmes, não só com os meus, mas também com os parceiros. O filme de cinema, ele já tem uma outra característica, né? Acho que ele é um filme que ele pode disputar um outro lugar aí, que eu não faço ideia de como isso se dá. Também ele é muito recente, né? Eu tô terminando ele ainda, na verdade, né? Ele é um filme que ainda estou mostrando, mas com coisas ainda... o filme ainda sendo fechado, sendo gestado. Mas eu tenho que pensar como distribuir isso para um público infantil, que é é um outro desafio, né? Não menos interessante. Mas eu acho que a gente tem que chegar e cada vez mais pensar essa ideia de distribuição com muito cuidado mesmo, com muita seriedade, entendendo que está falido a estrutura do modo como está. Tem um cara muito interessante que está começando a pensar aí um circuito sul-sul, né, que é o Geraldo Caneiro, que organiza a Mostra de Cinema Árabe, que está começando a pensar uma coisa nesse sentido, tentando se organizar. Então acho que tem coisas aí que vão surgir. Eu acho que o que a gente tem que pensar agora para a distribuição é o novo, porque esse velho já foi. E é a grande angústia, né? Quando a gente relata que 160 filmes lançados no ano e quantos dos nossos amigos assistiram 10%, né, desses filmes, é bem angustiante. Um filme de cinema, domingo, agora, dia 26, 4h30 da tarde, no Cinesesc. E você também está com o curta, a sessão de curtas de Procura Sirenice, filme dirigido ao lado do Marco Escrivão. Venceu a Mostra Tiradentes, lá na Cidade Mineira, está aqui também na Mostra de São Paulo. Esse na quarta-feira que vem, dia 29, 9 horas da noite.
Passa um pouco aí, então, pelo Procura Sirenice. Quem é a Irenice, para quem não conhece, e essa parceria aí com o Marco para fazer o curta? O Macão é um dos meus grandes amigos, é parceirão meu, né? E é um cara que estuda muito a questão das heranças da ditadura no presente, tem livro publicado sobre isso. E o Irenice Procura Sirenice é um filme que a gente fez dentro do contexto de pensar, né, os 50 anos do golpe e as heranças disso no nosso presente. A gente faz parte do Cordão da Mentira, que sai agora no 1º de abril, né? Vai sair, aliás, do MASP às 4 da tarde, a concentração, né? E que é justamente um cordão carnavalesco que discute a questão das heranças da ditadura, do golpe, né, dos golpes passados e presentes que a gente vive no cotidiano. Acho que o Irenice é um filme que nasce desse contexto. Irenice era uma atleta contestadora, né, muito no espírito, né, dos Black Panthers, nessa pegada, muito influenciada por essa pegada, que ela vai sendo apagada pela ditadura. A sua memória vai sendo, seus vestígios vão sendo apagados pela ditadura. Ela é proibida de disputar. Ela é expulsa da Olimpíada de 68 e é um personagem que foi praticamente apagado. Então o filme é um filme sobre isso. E os jovens passam também na terça, na USP. No Cine legal. USP. Às 19 horas vai ter um debate lá também. Maravilha. Thiago Mendonça, valeu. Então temos 3 filmes aí do Thiago para quem quiser conhecer melhor o trabalho, de repente assistir de novo Jovens e conhecer um filme de cinema, cuja sinopse é ótima. Pelo menos a que está no site da Mostra Tiradentes é Pai, o que é cinema? É por isso mesmo? É só essa por hora? Só isso. A sinopse é a pergunta-chave para o filme. Bem legal, com as suas filhas, como você disse. E parabéns, muito interessante conseguir... Gostei muito de um filme de cinema, muito interessante conseguir propor esse desafio de filmar em casa, né? De ter se a gente estava falando de como você pôde se soltar mais no filme, é uma responsabilidade diferente da responsabilidade dos jovens, né? Que é a responsabilidade da rua, né? Mas por uma responsabilidade afetiva ali, imagino eu, muito desafiadora também. É o filme que me deixou muito mais... Foi muito mais difícil para mim passá-lo, porque eu sou muito fechado, né, na minha vida familiar e tal, e na verdade essa é uma ultra exposição, né, dessa vida, porque são minhas filhas, é a nossa vida ali, é a nossa casa, né, então é o nosso espaço, então é um filme que tem ele é muito mais íntimo, né, tem um lugar muito mais íntimo aí, né. Legal, mostra tiradentessp.com.br para quem quiser ficar ligado, e a gente segue rodando essas entrevistas especiais, aproveitando a presença de vários diretores do país aqui em São Paulo. Valeu, Thiago, pela presença aí, boas sessões, e a gente se fala na próxima, no seu ritmo, em alguns meses você está de volta aí, então. Legal, obrigado aí pelo convite. A gente segue com nossas entrevistas da programação da Mostra de Tiradentes. Falamos de um filme de cinema, novo longa de Thiago Mendonça. Agora a gente vai falar de um curta, Ferroada. A gente está aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo, com Bruno Melo Castanho e Adriana Barbosa, diretores do curta. Tudo bem, Bruno? Valeu por ter vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Olá, Adriana, tudo bem? Tudo bem também, obrigada. Apresentam então Ferroada pra gente, pro nosso ouvinte. Daqui a pouco a gente vai ouvir o trailer também. É um filme que trata do Tico, né, o Francisco Pinto de Campos Neto, coveiro do Cemitério da Consolação. Conta um pouco pra gente aí, apresenta um projeto. Bom, o Tico, antes que coveiro, né, ele era um escritor. Então, na verdade, o filme retrata um pouco desse escritor que trabalhava como coveiro inicialmente no Cemitério da Consolação. E tenta, enfim, retratar esse personagem e a busca dele do alter ego que ele mesmo usava nos contos dele. Ele tem 2 livros de contos, Elas, etc., e As Núpcias do Escorpião. E acho que foi uma casualidade a gente conhecer o Tico, conhecemos ele através de um experimento que a gente tinha com um coletivo que a gente faz parte, o Cinefusão. E acho que pela troca, o encantamento que a gente teve com ele, logo de primeira, assim, nos interessamos para fazer algo mais do que somente um vídeo para a internet, e aí surgiu a ideia de fazer um filme. Na verdade, a concepção, ele vem para um longa,
Então, o longa ainda está em processo de produção, mas o curta foi mais um experimento, assim, de tratarmos a linguagem de uma forma diferente também, com a narrativa, e tentarmos passar um retrato, mesmo que singelo, do Chico, de alguma forma. O Ferroada vem de um processo coletivo de trocas que a gente iniciou no coletivo Cinefusão, né? E acho que tem relação com outros coletivos de São Paulo, com quais a gente estabeleceu contato, o coletivo Zagaia, o Tela Suja, o Paracatu Zoom, e parte de uma proposta de experimento em vídeo, que a gente foi conhecer o personagem no cemitério, fazer um vídeo para a internet experimental, e se interessou pelo Chico, e a gente se tornou muito amigo. Foi uma relação de amizade, e resolveu ir filmando, a princípio para fazer um longa, mas conseguiu editar para fazer o curta, então a gente fez o curta e agora está fazendo o longa. Então parte um pouco disso, e parte muito de uma relação de troca com outras pessoas, com o próprio Thiago, que também a gente está na equipe do filme dele, do filme de cinema. Ele estava como assistente de direção nosso no Ferroada, e outras pessoas que estão todas juntas aí nesses processos. E qual que é o desafio para vocês? Como é que foi o desafio de ter um personagem central, de fazer um filme em cima dele, em relação à linguagem, à forma mesmo, aquelas dúvidas, né? A gente senta e bate um papo, a gente acompanha a rotina dele, a gente leva ele a algum lugar. Como que foi essa abordagem, esse desafio de fazer um filme em cima de um personagem? Bom, acho que até porque era um grande desafio num curta, né? Retratar um personagem, ainda mais alguém como o Chico, que era uma pessoa muito rica, assim, ele realmente tem muito do que contar. Então, para esse processo, a gente achou que o mais interessante de como experimentar até de linguagem era trazer um ator que tivesse um jogo de cena junto com o Chico. Inclusive é o Renan Rovida, um ator parceiro nosso também, que está com o filme Sem Raiz, inclusive. E foi a partir dali que a gente também foi muito um processo também de encenações que a gente propunha um ponto de partida, e eles juntos faziam muito, né, acabava sendo um processo muito de improviso. A gente propunha que fosse um duelo, enfim, de poesia, e eles mesmos pegavam os livros e recitavam trechos. Então, acho que esse foi, enfim, o desafio era tentar trazer esse retrato de uma forma diferente, assim, uma forma que chegasse à altura também do que era o personagem Chico e dos seus alter egos também, nesse sentido. Mas foi um processo muito interessante porque o ator, enfim, teve uma relação muito direta com o Chico, e os dois conseguiram representar de uma forma muito interessante, assim, essa relação, essa conexão. E você citou da intenção de fazer um longa. Como que isso se dá agora? Como que está sendo esse processo? É com material já filmado? Novas inserções? Isso. Na realidade, a gente já, quando fez o curta, a gente filmou o material todo pro longa, assim, já com a ideia do longa e com várias cenas pensadas para o longa, que foram filmadas. A gente filmou tudo com a verba do curta, que era uma verba do Prêmio Estímulo, né, da Secretaria de Estado. E agora a gente tem todo o material filmado, e a gente está na fase de roteiro e começando a edição, e na verdade atrás de verba para finalização, porque também acabou a verba no curta, né? Então, e é outro filme totalmente diferente. O curta chama Ferroada, né? O longa se chama Madrigal para um Poeta Vivo. E é uma outra proposta, dialoga com o curta, assim, na tentativa de estabelecer pontes entre documentário e ficção, né? Tem algumas coisas que dialogam, mas o curta, eu acho que o curta parte muito de uma ideia de fazer um jogo cênico, de parte do encontro entre dois covedos, e o que poderia, sendo que um deles é um escritor covedo. O longa já é uma proposta mais biográfica, né? De contar um pouco da história de vida do Chico, da literatura do Chico, né? E mergulhar mais profundamente no personagem. A gente recebeu na semana passada o Pedro Osmar, tá com um filme em cartaz também, o documentário Pedro Osmar, Pra Liberdade se Conquista,
E a gente falou muito disso com os diretores, né? De como o filme ele precisa, né? Ou ele deve ter uma estética, né? Que dialoga exatamente com a complexidade do seu personagem, né? Tem alguns, daria para citar alguns famosos filmes que tratam muito bem disso. O Pancinema Permanente, por exemplo, convivendo ali com Ali Salomão, ou mesmo o documentário do Eric Rocha, Jardes, que acompanha o Jardes Macalé, mas que não tenta, digamos, domesticar, né, uma figura tão complexa quanto essa. Queria que vocês falassem um pouco disso, assim, tratando de um cara tão complexo, né, que tem um trabalho completamente diferente da sua vida, das suas intenções enquanto escritor, que tem essa rotina, né, dúbia entre um cara que cria e um cara que tem um trabalho como de coveiro, enfim. Como que o filme consegue, ou como que vocês acham que o filme tem que dialogar respeitando essa complexidade do personagem? Acredito que uma forma que chegamos enfim, tentar relacionar isso de alguma forma, enfim, evidente, foi uma pesquisa muito grande, assim. A gente realmente ficou muito próximo do Chico, mas antes disso a gente sempre se interessou muito pela literatura dele. Ele já tinha esse ofício exótico de ser um escritor coveiro, que inclusive a mídia usava isso muito como uma forma de anunciá-lo. Ele chegou a fazer programas na Globo, né, Globo TV e tudo mais. Mas tinha essa complexidade, ela estava muito também na literatura dele. Então, muito do roteiro que a gente até elaborou foi muito através do que ele se expressava, através do que os contos dele diziam, que era muito do que ele era, muito das experiências que ele passava, né? O Chico tinha uma experiência de vida, enfim, enorme, assim, chegou a morar na rua, teve problemas com alcoolismo, foi internado mais de 20 vezes em clínicas, então ele tinha muito o que contar sobre isso. E a forma como ele conta é muito bruta, é muito forte, assim, não é leviana. Então, uma forma foi isso, de tentar pelo menos provocar que essas expressões, esses sentimentos viessem à tona também. E foi, enfim, admirável como ele entrou no jogo, assim, nessa provocação muito de mente aberta. E acho que foi por ali também. Eu acho que tem uma coisa de... Eu acho que, na verdade, é justamente o oposto de domesticar, né? Assim, eu acho que, na verdade, o documentário, em geral, brasileiro, tem muita tendência de querer enquadrar o personagem, né? E, na verdade, para você... A tentativa nossa foi de desconstruir, assim, de chegar em lugares de liberdade para o personagem, né? Liberdade que ele pudesse se expressar de forma livre e não de forma também pré-concebida. Então a gente tentava criar juntos, né, dispositivos junto com ele, aceitando interferência, aceitando sugestão, a ponto de ter cena que ele que sugeriu totalmente, assim, cena inclusive de ficção que ele que sugere um jogo e a gente compra. Então acho que é um processo de desconstruir o tempo todo, né? E não também sacralizar, assim, colocar num pedestal o personagem. Acho que é a principal dificuldade, né? Ainda mais quando você estabelece uma relação de amizade e proximidade, é como desrespeitar o personagem. Acho que é isso que desrespeitar no bom sentido da palavra, né? Não ser desrespeitoso, mas não sacralizar, né? Legal, Ferroada, sábado, dia 25, no Cinesesc, às 15h, dentro da Mostra Foco, sessão de curtas, vai ter Nunca é Noite no Mapa, A Maldição Tropical, Ferroada e Cinemão, a sessão das 15 horas de sábado no Cinesesc. E eu li As Núpcias do Escorpião, recomendo muito também para quem quiser conhecer mais da literatura, dessa bela herança literária aí do Chico. As Núpcias do Escorpião, não tenho ideia se tá fácil de achar, mas certa vez encontrei num sebo aí no centro de São Paulo. Vale muito a pena, muito interessante a abordagem que o Chico faz em seus contos. Valeu então, pessoal, agradeço aí a presença e boa sessão no sábado. Obrigada, esperamos vocês lá. A gente fecha então essa edição do Central Cine Brasil, conversando sobre Ferroada e antes sobre um filme de cinema. E a gente encerra também com uma homenagem ao Chico, ouvindo um trecho do teaser de Ferroada que vai ser exibido sábado, 15h, no Cinesesc. Valeu, até semana que vem, tchau. Se a vida, no final das contas, é uma decepção, não penso que seja uma decepção.
A vida em si é um milagre, uma beleza. O que fode são os capitalistas, os exploradores, que nos impõem uma vida de tédio e opressão. Porém, sem coleira e sem patrão, a vida é uma lombra, uma deliciosa loucura. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena.